Terceira organela, moçada, das organelas membranosas para descrever, lisossomos, né? Lisossomos podem ser descritos como sendo vesículas membranosas esféricas, ok, em português, né? Saquinhos de membrana redondos, contendo enzimas digestivas. Qual é o nome dessas enzimas digestivas no lisossomo? Elas são chamadas de hidrolases ácidas. Ora, por que o nome hidrolases ácidas? Hidrolases porque elas fazem hidrólise. Então, para quem não lembra lá, hidrólise, uma reação de quebra. Vou pegar uma proteína, reagir com água e quebrar a proteína em aminoácidos. Digestão. Vou pegar um polissacarídeo, reagir com água e quebrar ele em moléculas de glicose. Por exemplo, digestão. Então, isso é hidrólise. Então, essas enzimas hidrolases ácidas, ácidas, moçada, porque elas só agem em pH ácido. O que quer dizer que o lisossomo, ele trabalha em pH ácido. Se você vai lá e pega a célula, pega, por exemplo, o lisossomo. Na membrana do lisossomo existe, gente, uma bomba de prótons, uma bomba de H+. Né? O pessoal em biologia tem a mania de colocar desse jeito, né? Em química também, né? Que o hidrogênio, ele apresenta lá um elétron e apresenta lá um próton, né? Se você vai lá e tira o elétron, ele vira H+. Ou seja, o H+ é apenas um próton. Então, quando alguém falar em bomba de prótons, é a mesma coisa de bomba de H+. Você vai pegar essa bomba de prótons de H+, vai jogar H+ aqui dentro. E como tem muito H+ dentro do lisossomo, o lisossomo ele trabalha com pH ácido. Né? Então, as enzimas do lisossomo só agem em pH ácido. Por que é muito importante que elas só ajam em pH ácido? Caso o lisossomo arrebente acidentalmente, elas são inativadas pelo pH mais ou menos neutro do hialoplasma. Ou seja, isso aqui é uma espécie de trava de segurança, né? O lisossomo, ele vai ter um pH ácido. O hialoplasma, o citoplasma fundamental, o citoplasma sem organelas, ele tem um pH mais ou menos neutro. Ou seja, as enzimas lisossômicas, elas agem dentro do lisossomo, a bomba de prótons fica carregando H+ aqui para dentro e aqui dentro o H+ é ácido. O pH então vai ficar baixo. Você vai ter, moçada, no hialoplasma, um pH aproximadamente neutro. Se houver um acidente e o lisossomo arrebentar, caso o lisossomo arrebente, como as hidrolases só agem em pH ácido, são inativadas pelo pH neutro do hialoplasma. Agora, né, moçada, se por alguma aventura, por algum motivo, nós tivemos lá que o hialoplasma esteja com pH ácido, moçada, as enzimas vão funcionar e vão digerir a célula inteira. Inclusive, nós vamos descrever casos onde isso acontece. Que o lisossomo arrebenta, só que o pH não está neutro, ele pH está ácido. No que esse pH está ácido, você vai acabar digerindo e matando a célula toda. Peraí, calma, que eu chego já lá. Em relação à função dos lisossomos, fala sério, né? Se ele tem enzimas digestivas, o papel é a digestão intracelular. Entretanto, moçadinha, nós vamos ter que a digestão intracelular, ela pode acontecer de 3 maneiras. Existem 3 formas de digestão intracelular. Lá vamos nós. Número 1, digestão intracelular, ela pode ser a digestão intracelular heterofágica ou simplesmente heterofagia. Fago quer dizer comer, hétero diferente, comer partículas que não são da própria célula. É a digestão de partículas diferentes da célula, a digestão de partículas de fora da célula. Aliás, em relação à heterofagia, nós vamos ter algumas etapas para discutir com vocês. Primeira fase, moçada, do processo é a endocitose. Eu vou pegar aquela partícula que a gente vai digerir, a gente vai colocar para dentro da célula. Lembrando que isso pode ser feito de 2 maneiras, né? Se a partícula for sólida, fagocitose. Se a partícula for líquida, pinocitose. Uma vez, moçada, que a fagocitose acontece, o material que foi lá englobado
vai ficar guardado dentro de um saquinho de membrana chamado endossomo. Se for fagocitose sólido, fagossomo. Se for pinocitose líquido, pinossomo. E aí, gente, como quem não quer nada, o lisossomo começa a chegar junto. Nós vamos ter a fusão do lisossomo com o endossomo e a liberação das enzimas digestivas do lisossomo em cima da partícula que foi englobada. Essa fusão acarreta na formação de uma estrutura chamada de vacúolo digestivo autofágico. Então, as enzimas do lisossomo agora podem agir sobre a partícula englobada e ela vai ser digerida. Então, o endossomo mais o lisossomo acaba originando um vacúolo digestivo heterofágico, também conhecido, moçadinha, pelo nome de lisossomo secundário. Então você pode usar essas duas nomenclaturas. Uma vez que a gente foi lá e fez isso, a gente agora vai ter dentro do lisossomo secundário que aquela partícula englobada, ela foi digerida. Ela foi hidrolisada, né? Se ela é uma proteína, ela é quebrada em aminoácidos. Se ela é um polissacarídeo, ela é quebrada em glicose ou outros monossacarídeos. Se ela é um vírus, se ela é uma bactéria, ela é quebrada nos vários componentes. E o resultado? A gente vai ter lá a digestão do que der para digerir e a absorção do que der para absorver. Então, o que for possível digerir e absorver, a gente digere e a gente absorve. Entretanto, sempre vai ter alguma coisa que por algum motivo não dá para digerir, por algum motivo não dá para absorver. Daí, o material que não pode ser digerido por algum motivo, restos que por algum motivo não puderam ser digeridos, por exemplo, né? Tem moléculas que a gente não consegue digerir, como celulose. Esses restos não digeríveis ficarão guardados dentro do vacúolo digestivo, só que o vacúolo digestivo agora vai receber o nome de vacúolo residual. Sendo que o vacúolo residual, ele vai apresentar um material que eu não consegui digerir, não consegui absorver. Pois bem, esse vacúolo residual, ele vai começar a se aproximar da borda da membrana. Então ele estava bem aqui, né? Ele começa a se aproximar da borda da membrana, se fusiona com a borda da membrana e elimina o conteúdo no meio extracelular. Um processo, moçada, que foi descrito na aula de membrana com o nome de exocitose. Só que exocitose aqui nesse caso vai receber um nome especial. Chamaremos de plasmocitose, onde o termo plasmocitose designa especificamente um tipo de exocitose, né? Exocitose é um nome genérico. Plasmocitose é a exocitose de restos que não puderam ser digeridos, que não puderam ser absorvidos. Inclusive, isso aqui também pode ser chamado de defecação celular. Né? Muito parecido, moçada, com a defecação, a eliminação de material que você não conseguiu digerir. Então, organizando a heterofagia em algumas etapas, né? Primeiro, engloba, fagocitose se for sólido, pinocitose se for líquido. O material englobado fica no endossomo, fagossomo se for fagocitose, pinossomo se for pinocitose. O endossomo e o lisossomo se juntam para formar um vacúolo digestivo heterofágico, também chamado lisossomo secundário. Lá dentro, eu vou digerir o que der para digerir, eu vou absorver o que der para absorver, e o material que, porventura, não pode ser digerido, vai ficar guardado no vacúolo residual. Então, o vacúolo residual, ele então começa a se aproximar da membrana, fusiona com a membrana e elimina o conteúdo no meio extracelular. Chamamos de plasmocitose ou defecação celular, a eliminação desse material que não pôde ser digerido. Sendo, moçada, que quando a gente vai lá e trabalha com esse lance de heterofagia, quais são os objetivos da heterofagia? Por que se faz isso? Aí varia, né? Dentre esses objetivos, nós vamos ter, número 1, claro, nutrição. Agora, cuidado. Você vai fazer digestão intracelular para nutrição em organismos unicelulares, como protozoários, e em alguns animais somente.
Por que eu estou colocando alguns animais somente? Porque a gente faz uma outra observação aqui do lado sobre grupos de animais que a gente estuda em zoologia. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Não lembra muito bem disso? Não se preocupem, tá? Lá no futuro, nas aulas de zoologia, a gente vai conversar bem melhor com vocês. Mas fato é que poríferos, as famosas esponjas, a digestão delas é exclusivamente intracelular. Então ela é 100% realizada no interior dos lisossomos. Quinidários, plateumintos, esses carinhas aqui, eles vão apresentar uma digestão que ela é feita em duas etapas. Ela é parcialmente extracelular, então ela começa lá na cavidade digestiva, estômago, intestino, e parcialmente intracelular. Termina no interior do lisossomo. Ou seja, nesses caras, a digestão é feita em duas etapas, tá? A gente começa a digerir fora da célula, só que digere parcialmente, e termina a digestão dentro da célula. Agora, de nemateumintos para frente, isso aqui é um saco, porque alguns autores falam em moluscos, né? Então é variável na literatura. Segundo alguns autores, nemateumintos, segundo alguns autores, moluscos para frente, a digestão ela é exclusivamente extracelular. A digestão, claro, de alimento, né? Então, nesse caso, eu estaria falando lá para vocês, dessa digestão toda feita no estômago, no intestino, quando o alimento é absorvido, não tem mais do que digerir. Proteína foi completamente quebrada em aminoácidos. Polissacarídeo foi completamente quebrado em monossacarídeos. Então não tem mais do que digerir. Vermes cilíndricos, como a lombriga, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos, como estrela do mar e ouriço do mar, cordados, como é o caso dos animais vertebrados, a digestão somente extracelular. Qual é a consequência disso? Na galera onde você tem digestão intracelular, ora moçada, os lisossomos apresentam função nutritiva. Eles vão digerir comida. Enquanto de nemateumintos para frente, moçada, a gente tem a digestão exclusivamente extracelular. Como acabei de comentar, o alimento é completamente digerido antes de entrar no corpo da gente. Ele é digerido lá na cavidade digestiva, estômago e intestino. Quando ele entra, não tem mais do que digerir. O que quer dizer que nesses caras, os lisossomos não têm função nutritiva. Ô Landim, nesses caras nos quais o lisossomo não tem função nutritiva, o lisossomo serve para quê? Na heterofagia, além do objetivo de nutrição, o objetivo de defesa. Ora, em algumas criaturas, o lisossomo digere comida. Mas, gente, numa variedade maior de criaturas, o lisossomo digere micro-organismos invasores. Então, se isso aqui é um glóbulo branco, é um leucócito, o glóbulo branco, o leucócito, fagocita a bactéria fica guardada no endossomo, as enzimas do lisossomo matam, digerem a bactéria até que ela seja quebrada. Então, isso aí, defesa, acontece em, claro, protozoários e, gente, todos os animais utilizam o lisossomo com papel de defesa. O que quer dizer, nesse caso, viu, moçadinha? Que aqui em poríferos, quinidários e plateumintos, o lisossomo tem função nutritiva e defensiva. Ou seja, ele digere comida e digere micro-organismos invasores. Mas de nemateumintos para frente, lisossomo não tem função nutritiva, só defensiva. Então, no corpo humano, nós somos cordados, muito cuidado com isso. O seu lisossomo não digere comida. O seu lisossomo não digere alimento. O seu lisossomo não tem função nutritiva. A digestão da gente é toda no estômago e no intestino. Só digestão com papel defensivo. Digestão de micro-organismos invasores, aqui nesse caso. Esse aí é a primeira forma de digestão intracelular. É a digestão intracelular heterofágica. Calma, que ainda tem mais duas. Segunda, moçada, é a digestão intracelular autofágica, ou simplesmente a autofagia ou autofagocitose.
Se hétero quer dizer diferente, auto quer dizer próprio, né? Nesse caso, moçada, você vai ter que a autofagia é digestão de partículas da própria célula. E quem seriam essas partículas da própria célula que você ia querer digerir? Basicamente, organelas velhas. E por que você iria querer digerir uma organela velha? Para quê? Ora, moçada, para reciclagem, né? Era uma vez uma mitocôndria sua que está velha, não está dando mais no couro, né? Então, que tal desmontar essa mitocôndria velha para poder pegar algumas substâncias dela e utilizar na produção de uma mitocôndria nova? Reciclagem. Desmontar o velho para poder chegar e fazer uma nova. Como é que funciona a autofagia aqui nesse caso? Na autofagia, o retículo endoplasmático, ele envolve a partícula ser digerida. No meu exemplo, uma mitocôndria velha que não está funcionando mais. E quando o retículo endoplasmático envolve a partícula que você vai digerir, acaba formando o que a gente chama de vacúolo autofágico. Nome autoexplicativo, né? Pois bem, esse vacúolo autofágico, ele vai lá, se funde ao lisossomo, se fusiona ao lisossomo, formando agora um vacúolo digestivo autofágico. Sendo que o vacúolo digestivo autofágico também pode ser chamado de lisossomo secundário. Ou seja, o nome lisossomo secundário vale para o vacúolo digestivo heterofágico, quando eu pego partículas de fora, e o nome lisossomo secundário vale para o vacúolo digestivo autofágico, quando eu pego partículas de dentro. Então, no caso, o vacúolo digestivo heterofágico, ele, moçada, é o endossomo mais o lisossomo secundário. Aqui, o retículo endoplasmático englobou a organela velha, formou um vacúolo autofágico, que se funde ao lisossomo, vacúolo autofágico mais o lisossomo, vacúolo digestivo autofágico, lisossomo secundário, para que haja digestão. Autofagia, segunda forma de digestão intracelular. Terceira forma de digestão intracelular, ela é a autólise. E nessa hora, muita gente se confunde, com razão, né? Auto, né? O nome é parecido. E aí, toma cuidado para você também não se confundir autofagia com autólise. Qual a diferença? Na autofagia, como eu estava comentando, você vai digerir uma parte da célula. Então, nesse caso, é a digestão de uma partícula da própria célula. Na autólise, é a digestão da célula inteira. Na autólise, moçada, o que vai acontecer é a ruptura do lisossomo, com liberação das enzimas digestivas. No que o lisossomo libera as enzimas digestivas, libera também H+, e quando você libera as enzimas digestivas e o H+, ora, as enzimas do lisossomo, lembra que elas são as hidrolases ácidas, que elas somente vão trabalhar em pH ácido? Se eu acidentalmente liberasse a enzima digestiva no citoplasma, não ia acontecer nada. Ela ia ser inativada pelo pH neutro do hialoplasma. Entretanto, aqui na autólise, o lisossomo rompe e eu vou liberar as enzimas e o H+. No que eu libero H+, o citoplasma fica ácido, as enzimas do lisossomo trabalham em pH ácido, e aí você vai acabar promovendo digestão da célula inteira. E no que você promove a digestão da célula inteira, automaticamente você vai promover a morte da célula nesse caso. Então, olha a diferença importantíssima. Na autofagia, eu vou digerir uma partícula da célula, uma organela velha para ser reciclada, mas a célula sobrevive. Aqui não, eu vou alimentar o lisossomo, libero as enzimas, libero H+, as enzimas do lisossomo só agem em pH ácido, mas eu liberei aqui o ácido também, então agora o citoplasma está ácido, as enzimas trabalham, digerem e matam a célula inteira. Landim, para que você vai querer fazer autólise? Por que você vai querer matar a sua própria célula? Ora, o objetivo, basicamente, remodelação corporal. Em outras palavras, algumas plásticas que o seu corpo pode sofrer graças à ação dos lisossomos. Nessas plásticas, o corpo ele pode se mudar, pode ser modificado devido à morte de algumas células. Então as células morrem de propósito, remodelação corporal, para
você mudar o corpo de algum jeito. Caso mais clássico dos vestibulares, a regressão da cauda do girino na metamorfose até sapo. Ora, moçada, o girino, ele tem rabo. O sapo adulto, ele não tem. Como é que desaparece a cauda do girino? Ah, desse jeito. As células da cauda do girino, elas arrebentam o lisossomo, elas são geneticamente programadas para em determinado momento da vida fazerem isso, libera as enzimas, libera H+, digere e mata a célula. E com isso o sapo adulto não vai apresentar mais cauda. Então, uma plástica no corpo e desaparecimento da cauda. No corpo humano, por exemplo, a regressão das membranas interdigitais, entre dígito, dedo, em embriões humanos, em fetos humanos. Ok? Explicando, moçada. Melhor a brincadeira, né? Quando você estava na barriga da sua mãe, ligando lá os seus dedos, tinha uma membraninha. Parece com um pé de pato, tá, gente? Uma membrana ligando os dedos, uma membrana interdigital. Para um pato, isso é muito legal, né? Que ajuda ele a nadar. Mas para você não, porque dificulta a mobilidade dos dedos. Daí, antes de você nascer, as células da membrana, elas liberam enzimas, libera H+, a partir do lisossomo, digere, a própria célula morre e as membranas acabam desaparecendo. A regressão das membranas interdigitais em fetos humanos. Existem pessoas onde tem uma falha nesse processo e a pessoa nasce com os dedos pregados, com a membrana ligando os dedos pregados um no outro. Tem que fazer cirurgia para poder separar os dedos, senão, claro, vai prejudicar o movimento dos dedos. Então isso aqui, plásticas que a gente pode estar sofrendo. Opa, notem que essas plásticas acontecem através do suicídio da célula. Literalmente, moçada, a célula se suicida, né? Pode notar que a célula, de propósito, arrebenta o lisossomo e se mata. Aliás, suicídio celular, o nome disso é apoptose. A apoptose, ela é a morte celular programada. Ora, uma morte programada, entre aspas, suicídio. Gente, hoje em dia a gente sabe que a apoptose, a morte celular programada, ela pode se dar de duas maneiras. Ela pode se dar através de autólise, ou ela pode acontecer através da apoptose propriamente dita. E como é que é a diferença? Quem é quem aí na conversa? Ora, pessoazinhas. Quando a gente fala para vocês em autólise, exatamente, isso aqui acontece através dos lisossomos, através da ruptura dos lisossomos, e duas ideias interessantes. O lado bom disso é que, nesse caso, não há gasto de energia. Legal, né? Sai bem barato você fazer a autólise. O lado chato é que você vai ter reação inflamatória. Então isso promove reação inflamatória, né? Leve, mas de qualquer maneira pode causar algum prejuízo a você, porque bem ou mal, uma inflamação, ela está acontecendo. Você tem gente que na apoptose propriamente dita, ela acontece através de um corpo chamado de apoptossomo, onde o apoptossomo, ele é um corpo, uma espécie de, entre aspas, forçando a barra, organela, formado lá por um conjunto de enzimas derivadas da mitocôndria. Sendo que dessas enzimas derivadas da mitocôndria, são enzimas que vão literalmente desmontar a porcaria da célula. Interessante que elas desmontam a célula sem reação inflamatória. Então a célula morre, seu corpo nem tinha para isso. O chato é que esse processo acontece com gasto de energia. Então, cuidado. Quando uma célula ela se mata, pode se dar de duas maneiras, né? Apoptose, morte celular programada, pode ser autólise, pela ruptura do lisossomo, sem gasto de energia, mas com reação inflamatória, e apoptose propriamente dita, através do apoptossomo. Esse grupo de enzimas derivadas da mitocôndria não tem inflamação, mas tem gasto de energia aqui nesse caso. Então, como funciona
as duas maneiras da apoptose trabalhar. Os dois casos que eu citei até agora são casos onde acontece a apoptose, ou seja, morte celular programada é suicídio. Mas tem casos em que acontece a autólise e não é por suicídio. Ou seja, acontece a autólise, não é de propósito. Gente, é sem querer. E aí já não vou chamar de apoptose, né? Não é suicídio, a célula não está se matando, ela está morrendo devido a algum fator externo. A gente tem pessoas em relação a essa situação, a gente chama pelo nome de doenças de depósito. O que são as doenças de depósito? Doenças de depósito, elas são doenças onde você tem lá o acúmulo de substâncias químicas no lisossomo, levando à ruptura dos mesmos. Detalhe, quando tem a ruptura do lisossomo, nós temos lá liberação de enzimas digestivas, liberação de H+, e com isso nós vamos promover a morte da célula, promovendo digestão e a morte da célula. Qual é a diferença disso aqui, repito eu, para apoptose? A gente aqui na apoptose é programado, você está geneticamente programado para fazer isso. O sapinho está geneticamente programado para o rabo dele desaparecer. Você está geneticamente programado para as membranas interdigitais desaparecerem, autólise. Na apoptose, também está programado para isso. Nós vamos estudar um pouquinho mais na frente que a apoptose é comumente um mecanismo de proteção contra um câncer. Toda vez que uma célula vira cancerosa, eu mando ela se matar antes que o câncer traga problemas para mim. Ou seja, um mecanismo de defesa, de proteção contra o câncer. Mas isso aqui é uma doença, é patológico, não é natural. Substâncias vão se acumulando no lisossomo, rompe o lisossomo, libera as enzimas, libera o H+, digestão e morte da célula. Em relação, moçada, a doenças de depósito, eu queria colocar aqui 2 exemplos para vocês, né? Na verdade 3, né? Porque o primeiro exemplo eu vou colocar em 2 partes. Silicose, asbestose. É a mesma doença? Não, não é, mas elas são muito parecidas. Elas são respectivamente causadas pela inalação de poeira. No caso da silicose, de sílica. No caso da asbestose, de amianto. É porque asbesto é um sinônimo para amianto. Landim, onde é que você consegue sílica para poder pegar essa doença? Sílica é o principal componente da areia da praia. Entretanto, na praia, os grãos de areia são tão grandes que não tem perigo de você inalar, que não tem perigo de você aspirar. Então, na praia eu nem me preocupo, não. Minha preocupação é com alguns grupos de pessoas. Quem trabalha, por exemplo, escavando poços. Quem trabalha, por exemplo, em pedreiras. Né? Já viu, por exemplo, alguém trabalhando com pedras ornamentais, tipo bancada de mármore, bancada de granito, que quando o cara vai cortar a pedra para fazer a bancada, libera uma poeira bem fininha. Ô, gente, se o cara vai lá e aspira aquilo, no longo prazo ele pode ficar doente. Então, poços, pedreiras, minas, onde você vai quebrando pedra e liberando poeira fininha, pode acabar causando silicose. Gente, amianto é uma substância inclusive proibida em várias regiões do planeta. Né? No Brasil não, né? Talvez coincidência ou não, o Brasil é o maior produtor mundial de amianto, né? Talvez o pessoal não queira proibir o amianto por causa disso. Mas o amianto já tem um uso muito restrito. Antigamente ele era usado, por exemplo, em pastilha de freio de carro. Quando você freava, né, a pastilha de freio encosta na roda para poder parar a roda. O freio trabalha desse jeito. No que a pastilha de freio desgastava, liberava poeira de amianto. Se você inalasse no longo prazo, você poderia ficar doente. Né? Você pega, por exemplo, lá o amianto, ele é utilizado em revestimento anti-incêndio. Normalmente nos prédios, entre um andar e outro andar, você tem uma camada de amianto para, se Deus me livre, começar um incêndio, dificultar a passagem do incêndio de um andar para o outro. Amianto tem esse papel. Muito utilizado na construção de telhas, na construção de caixas d'água, e aí vai. Inclusive, além de asbestose, o amianto ele também pode causar câncer. Né? Então,
Por isso que é uma substância bem problemática, né? A gente ainda utiliza em alguns casos, utiliza. Mas alguns lugares não utilizam mais de jeito nenhum. Como é que funciona a doença? Silicose, asbestose. O cara que trabalha lá na pedreira, o cara que trabalha na mina, né? O cara que trabalha, por exemplo, lá na fábrica de caixa d'água, né? De amianto, né? Se ele acaba aspirando muita poeira, é bom ele usar máscara para evitar que isso aconteça. Ele, moçada, é claro, pode acabar inalando a poeira de sílica. E aí o que é que acontece? A poeira de sílica ou de amianto, ela chega no pulmão e ela é fagocitada pelas células de defesa do pulmão, chamadas de macrófagos alveolares. É o nome da célula de defesa lá nos pulmões. Só que, gente, cá entre nós, isso não adianta porcaria nenhuma. Por que não adianta porcaria nenhuma? Porque sílica e amianto não pode ser digerida. Não existe nenhuma enzima digestiva capaz de quebrar sílica e amianto. E o resultado, sílica e amianto acabam se acumulando dentro dos macrófagos alveolares, nos lisossomos secundários. Então, o que a gente estava comentando agora há pouco, né? Faz a fagocitose e forma um fagossomo. Aí o fagossomo se junta com o lisossomo, forma o lisossomo secundário. Só que essas substâncias se acumulam no lisossomo secundário. Gente, isso aí não é do dia para a noite. Não é você que foi escolher a bancada de granito do seu apartamento. Foi lá na pedreira ver lá a galera cortando, aí você vai morrer disso. Não, não é isso. É coisa de longo prazo. No longo prazo, anos, décadas, às vezes, o que pode acontecer é que o lisossomo acaba arrebentando. No que os lisossomos rompem, eles acabam liberando enzimas digestivas e H+. Detalhe, né? Imagina que chega uma hora que tem tanto sílica, tanto amianto no lisossomo, ele está cheião, ele arrebenta. Então eles vão acabar arrebentando, os lisossomos, né? Libera enzimas digestivas, libera H+, e acabam promovendo a morte. Não apenas dos macrófagos alveolares, mas também dos alvéolos pulmonares que estão próximos. Então morrem macrófagos alveolares e morrem também os próprios alvéolos pulmonares. E acho que todo mundo lembra, né? Que alvéolos pulmonares são fundamentais para as trocas gasosas nos pulmões. No que os alvéolos pulmonares acabam morrendo, você vai acabar desenvolvendo um quadro de insuficiência respiratória irreversível. Gente, incurável. Por quê? Quando eu tenho a morte dos macrófagos alveolares, isso aqui é o de menos, mas quando eu tenho lá a morte dos alvéolos pulmonares em si, não consegue mais haver trocas gasosas, insuficiência respiratória. Inclusive, o pulmão fica todo cicatrizado por dentro. Fibrose pulmonar. Tem gente que fica inválida por causa disso. Tem gente que não consegue mais trabalhar, não consegue fazer nada, porque não consegue oxigênio direito, qualquer coisa o cara está cansando. O cara dá 2, 3, 4 passos, cansou. Por quê? Porque não consegue fazer as trocas gasosas no pulmão adequadamente. Irreversível, incurável. A única coisa para melhorar um pouquinho a vida da pessoa é fazer fisioterapia respiratória. Eu vou ensinar o cara a ele respirar com o pulmão todo lascado. Porque as áreas de alvéolos pulmonares que morreram e foram substituídos por tecido cicatricial, fibrose pulmonar, gente, isso é irreversível. Então, incurável aqui na jogada. Aqui no Ceará, né, o solo é muito rico em sílica e quem trabalha naquelas atividades, escavando poço, trabalhando em pedreira, trabalhando em mina, infelizmente é muito comum desenvolver silicose. Né, extremamente comum. E como eu disse, a pessoa inválida não consegue mais trabalhar, não consegue fazer nada, porque o pulmão não trabalha mais direito. Daí, importantíssimo o uso de máscara para poder evitar que isso aconteça. Um outro exemplo que a gente queria colocar para vocês de doença de depósito, uma condição chamada de doença de Tay-Sachs. Sendo que a doença de Tay-Sachs, ela é genética nesse caso. Então, quando eu falo que ela é genética, ela vai ser causada pela falta genética de uma enzima do lisossomo para poder digerir um tipo de lipídio nos neurônios.
Bom, essa enzima, moçada, pessoas normais apresentam ela para poder fazer lá a digestão desses tipos de lipídios nos neurônios. Tudo bem, o nome do lipídio lá é gangliosídeo GM2. Ô, gente, relaxa, né? Sendo que não é um lipídio dos mais famosos, não. Esse lipídio, meio malucão. Mas qual é o problema de você fazer isso? É que o neurônio, ele é uma célula que tem uma vida muito longa. Quantos anos você tem? Sei lá, 18, 20 anos? Seu neurônio tem 18, 20 anos. Quando você tiver 100 anos de idade, seu neurônio vai ter 100 anos de idade. Mas diga como é que um neurônio dura tanto tempo? 100 anos. Simples, moçada. O neurônio dura 100 anos fazendo reciclagens periódicas, né? Então, de tempo em tempo, o neurônio, ele se recicla. Quando a gente fala lá que o neurônio, ele se recicla, era uma vez um neurônio, era uma vez o lisossomo, e de tempo em tempo eu vou pegar a membrana e vou colocar no lisossomo para digerir. E com isso, eu coloco um pedaço novo de membrana no lugar. Amanhã eu vou pegar esse pedaço de membrana, colocar no lisossomo para digerir. E aí vou colocar um pedaço novo no lugar. Ou seja, eu vou reciclando. Só tem um problema. Em quem tem essa doença, não tem uma enzima para digerir esse lipídio. O resultado, quando há reciclagem da membrana do neurônio, quando você tem reciclagem da membrana do neurônio, aquele lipídio gangliosídeo GM2 não é digerido e se acumula dentro dos lisossomos. No que o gangliosídeo GM2 não é digerido. Ó, gente, não é digerido, não é por outra coisa não. É porque não tem a enzima apropriada. Não é digerido, então ele acaba se acumulando nos lisossomos. O problema é que quando ele se acumula nos lisossomos, beleza, né? No longo prazo, problemas acontecem, né? Chegou a hora que está aqui, tanto lipídio acumulado no lisossomo, que o lisossomo não aguenta, arrebenta, e as enzimas são liberadas, ou seja, autólise, né? Então, nesse caso lá, não é de imediato, mas no longo prazo, o diacho lá dos lisossomos cheios desse lipídio arrebentam e acabam liberando enzimas digestivas. Como eu disse, libera as enzimas digestivas, libera o H+, e com isso acaba promovendo a morte dos neurônios. E no que você promove morte dos neurônios, eita caramba, problema muito sério, né? Tão sério que nesse caso aqui, a expectativa de vida da criança é na casa dos 8 anos de idade. Isso aqui causa retardo mental, cegueira, surdez. Gente, é tanto problema devido à morte dos neurônios, problemas neurológicos, que a tendência é que a criança tenha morte até por volta dos 8 anos de idade. Ou seja, 2 exemplos de doença de depósito que eu coloco para vocês. No caso da silicose asbestose, ela é adquirida pela inalação da poeira de sílico de amianto. Na doença de Tay-Sachs, é genética. Não tem a enzima do lisossomo para digerir esse lipídio. Quando eu vou reciclar a membrana do neurônio, o lipídio não é digerido, se acumula, faz o lisossomo arrebentar, e com isso, até a morte, infelizmente, vai acabar acontecendo. Não tem cura, não tem tratamento. A doença aqui, extremamente séria nesse caso.